Eu, Maria, e minha colega Karine, que está aqui na gravação, somos acadêmicas do curso de Pedagogia segunda licenciatura da Uninter. E hoje nós estamos aqui com a professora Cléria Redim, onde nós vamos ter uma conversa informal sobre cultura e material local. Tudo bem, professora Cléria? Tudo bem, prazer. Há quantos anos você vive em Sobradinho? 59 anos. Faz bastante tempo. Tens como fazer uma breve localização do nosso município Sobradinho em relação à nossa capital, Porto Alegre? Porto Alegre fica distante a 233 quilômetros, né? Sobradinho fica localizado na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, onde são 11 municípios que formam a associação Centro-Serra. E o que pode nos contar sobre a origem da nossa querida Sobradinho? Bom, Sobradinho teve a origem na colonização italiana, mas ela antes de 1927 pertencia ao município de Soledade. E em 1927 ela foi emancipada do município de Soledade e todos os municípios de Passa Sete, Segredo, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Arroio do Tigre e Estrela Velha, que se desmembrou de Arroio do Tigre, pertenciam ao município de Sobradinho. Essa emancipação, a colonização, ela partiu de Ibarama, que era chamada de Colônia São Paulo. Os imigrantes italianos que vieram da região da Quarta Colônia de Caxias do Sul colonizaram primeiro Ibarama, ou seja, a Colônia São Paulo, e estes colonizadores italianos de Ibarama vinham vindo colonizando a região aqui de Sobradinho. Passaram por Campestre, que é um dos distritos de Sobradinho, as linhas mais antigas, né? E Arroio Bonito. E Arroio Bonito, que era o maior povoado que tinha no município, vieram a Sobradinho, que é, no caso, o centro da cidade, o bairro Baixada, que onde teve o início, com uma casa comercial, uma serraria, né? E a partir dali, como o município, a área, que agora é a área central da cidade de Sobradinho, ela era um pinheiral. Ela era toda coberta de pinheiros muito antigos e muito grossos. Essa serraria que estava lá no bairro Baixada, quase saindo do bairro Baixada, foi ela que cortou os pinheiros e cerrou para a construção das primeiras casas que se localizaram aqui no centro de Sobradinho. Inclusive, a primeira capela que teve era lá no bairro Baixada. E de lá ela veio a segunda, foi transferida a Capela Nossa Senhora dos Navegantes para onde agora são lojas, mas era o antigo cinema da cidade. Ali foi construído o centro da cidade, em frente ao quiosque municipal. Ali foi a segunda capela. Da segunda capela foi construída a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes. Muito interessante a história. E o que tu tens assim a nos contar sobre os principais fatos que ocorreram, assim, de repente na época do início da cidade? Bom, ou durante? A maior colonização que tinha na região era dos italianos em Ibarama. Eles tinham ali, foi formada a primeira paróquia católica, né, o primeiro padre católico, e todos os que moravam na região, a paróquia de contato era Ibarama, era a Colônia São Paulo, né? E a partir dali, quando houve alguns conflitos entre a Igreja Católica e os moradores da localidade de Ibarama, Sobradinho, que é
a localização aqui, que era a Intendência Municipal de Jacuí, né, começou a se desenvolver, né, a partir dali. Teve muitas famílias que migraram da colônia São Paulo para a Intendência Municipal de Jacuí. A família Lázaro, que é uma das primeiras famílias, a família Bride, né? Que foram famílias que eram grandes famílias em Ibarama e que vieram para o município, para Sobradinho, no caso o antigo Jacuí. Sim. E da tua infância, o que tu tens a nos contar? Me lembro muito bem. A minha infância, na realidade, eu morava na linha Quinca. A família do meu pai, né? Meu linha avô... Quinca é localizada a uns 4 quilômetros daqui do centro, né? Exatamente. Na linha Quinca, o meu avô tinha olaria, né? Ele era construtor, né? Então, a família do meu pai era moradora dali e eu saí da linha Quinca com 9 anos de idade. A gente, quando era pequeno, vinha para a escola em Sobradinho, a pé, não tinha transporte. Onde era a escola? Eu estudei os primeiro e segundo ano, primeira e segunda série na época, no Santo Carnel. Na terceira série eu passei para a escola Copete. Na época era a Pio X. E a escola Pio X ela foi fundada no ano que eu nasci. Então, quando nós morávamos lá, a gente vinha a pé, era tudo estrada de chão, né? E aconteciam muitos fatos, a gente tinha muito medo de cachorro louco, de outras coisas que podiam acontecer e a gente vinha sozinho a pé de lá. Me lembro muito bem da construção do calçamento na Avenida João Antônio. Primeiro calçamento. O calçamento que até hoje existem, né? E me lembro um dia que vim com o meu pai de carro e o meu pai tentava subir a General Osório. E quando ele chegou na esquina... Teu pai tinha na época? O meu pai tinha 29. E na época, quando ele chegou ali na esquina, onde tem hoje a Loja Vento Norte, que tem o obelisco em frente, a Casa da Cultura, o calçamento estava ali e ele não pôde seguir. Ele não pôde subir a avenida, tivemos que voltar, né? Porque o calçamento estava exatamente pegando as ruas da esquina. E me lembro também da Voz do Poste, né? A primeira rádio, que era através de fio, né? E um megafone, que se localizava perto ali do quiosque. Do quiosque não, do obelisco. E como funcionava essa rádio? Que programas que... ele tinha músicas, mas eles falavam, né? Davam as notícias todas, e as notícias daí eram ouvidas pelo povo da cidade, por causa muito do interessante. megafone. E, professora Clélia, a cultura italiana, ela permanece na nossa região? Como? A cultura italiana ela é muito cultuada na nossa região. As duas entidades que representam a Associação Italiana e a Friolano são duas entidades que bem representam a cultura italiana e que propagam essa cultura italiana para as futuras gerações, né? Além de preservar a cultura, nós temos a Rota dos Casarões, onde a cultura italiana é preservada através da sua arquitetura também, né? Da culinária, dos costumes, né? Isso é cultura imaterial. A cultura imaterial é a vida das pessoas, são os saberes, os ofícios, o fazer, as celebrações religiosas, culturais, as cênicas, as plásticas, as músicas, tudo, ou lúdicas, né? Os lugares, a preservação da memória do povo, né? Isso é cultura imaterial. Então, isso na cultura italiana é preservada, e temos também o gemelágio que nos ajuda a ter ânimo de preservar esta cultura nossa aqui, da cultura italiana.
A cultura alemã no município começou um pouco depois, né? Sim. A associação alemã, ela começou recentemente, relativamente recente em relação à italiana, mas também é uma cultura que está sendo muito bem buscada, no caso, né, para preservar. E isso é importante para o povo, isso é importante. Nenhum povo consegue visualizar o futuro e fazer o seu futuro sem conhecer o seu passado, as suas origens e saber o porquê somos assim. Por que isso deu essa trajetória, né? Por isso que é importante a preservação. Eu fiquei muito triste com o encerramento do Ministério da Cultura e transformação em secretarias, mas vejo também, por outro lado, que os municípios pequenos necessitam de muito mais apoio para preservar suas culturas, a material, a imaterial, do que grandes artistas como estavam sendo favorecidos pelo Ministério da Cultura. Isso é triste a gente saber disso. Eu que fui diretora de cultura do município, desde o ano de 2010 até 2012, 13, né? A gente sente essa falta de apoio aos pequenos. E se a gente não preservar, se o município não tiver força para preservar, se as pessoas não ajudarem a preservar, a cultura vai ela vai sendo esquecida, principalmente a imaterial, né? A imaterial deve ser preservada tanto nas famílias de boca em boca, quanto o resgate e a escrita dessa cultura, né? Muito bem. Muito obrigada, professora Clélia. Eu Sim. acho que assim foram muitas informações muito importantes, assim, principalmente aqui para a nossa região, né? Então eu quero lhe agradecer de coração por ter contribuído nesse nosso trabalho. Muito obrigada por confiar na minha pessoa, né? E saber levar esse conhecimento e essa preservação da cultura imaterial, né? Obrigada.